Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado, no capítulo 22, A Peregrinação de Jesus, na quarta parte. Luiz, hoje temos de descer a crosta. O irmão nosso voltará para a espiritualidade. Pode dar um passeio pelos jardins, logo mais o espero no departamento das flores. Está bem, amigo, até já. Assim fiquei a recordar-me de Jesus e me vi em Cafarnaum, cidade onde o mestre permaneceu por mais tempo. Situa-se na praia do mar da Galileia e próxima às bordas da bela planície de Genesaré. A profunda depressão do lago, chamado de mar, dava à planície. Agora eu consegui entender. Vivendo e aprendendo. Porque sempre que eu faço as leituras, fala de lago, de rio e depois fala que é mar. Agora eu estou entendendo. O lago era tão fundo que eles chamavam de mar. Dava à planície que margeia as praias o clima do sul. As palmeiras e as oliveiras, pomares e vinhas, as belas flores e campos verdejantes eram regados por correntes d'água que brotavam das rochas. As colinas, as praias do lago, tá vendo? Falando de praia, davam a Cafarnaum uma beleza ímpar. Localizava-se na estrada que unia Damasco e Jerusalém, conduzindo ao Egito e ao mar Mediterrâneo. O grande mar era importante via de comunicação. Sentia-me em Cafarnaum, recordando Jesus e seus discípulos. Que grande ser, que bendita época, quanto amor fluiu na terra. Meu Deus, o que te aconteceu? Estás pairando nas nuvens? Nada respondi. Continuei sonhando com Cafarnaum, vendo o grande movimento das suas embarcações. Está bem, não te incomodo mais. Depois não reclame se ficares para trás. Continua no mundo da lua, embalado pela luz das estrelas. Perdoe-me, Sara, estava recordando nossas aulas. Pelo visto, Luiz, só deseja as aulas, relutas em enfrentar as duras realidades. Não é bem assim. Sara, é que estou imensamente feliz com tamanha bênção. Quando saio, fico a recordar-me do grande mestre. Tens razão, Luiz. São dois mundos diferentes. Nisso, os outros se juntaram a nós, e o legário, antes de nos dirigirmos ao local do socorro, convidou-nos à prece. Senhor da vida, protegei-nos, fazendo de cada um de nós um instrumento útil da ajuda ao próximo. Como espíritos ainda imperfeitos, podemos ter os passos resvalados, mas com a vossa ajuda podemos chegar até o final do caminho. Dai-nos a humildade no trabalho, a força nas decisões, a fé nas dúvidas, a perseverança e o amor. Senhor, que a vossa luz ilumine os caminhos que temos de trilhar. Ajudai-nos, Senhor. Quando o legário terminou, meus olhos estavam marejados. De lágrimas, ainda fiquei orando em silêncio. Mestre amado, eu vos convido para nos acompanhar nessa tarefa de socorro, onde irmãos ainda imperfeitos precisam dar o grande pulo da vida encarnada para o mundo espiritual. Dai-nos, Senhor Jesus, as vossas mãos de irmão querido, só elas nos darão forças para termos condições de pescá-los. Amado Mestre, obrigado pela vossa bondade e que estejais conosco hoje e sempre. Acabou. De hoje foi curtinha. O que a gente percebe aqui no Luiz Sérgio, apesar de ser um jovem espírito, né? Ele tem uma fé, ele tem uma vontade de crescer, de aprender com Jesus muito grande. Toda vez que ele para assistir a peça de teatro, a contação de histórias sobre Cristo, ele nos comove, né? Ele coloca para a gente em detalhes, como ele colocou agora a questão da cidade de Cafarnaum. Parece que a gente embarca com ele, né? No pensamento, na visualização do local. E olha, gente, vivendo e aprendendo. É um detalhezinho pequenininho, mas eu sei que para muitas pessoas é banal, mas para mim, que sou Santo Tomé, que preciso ler muito, que preciso estudar bastante, hoje eu aprendi que essa questão, porque não fala aquela parte que Jesus diz, né, que anda sobre as águas, que o mar estava revolto. Tem umas passagens de Cristo que fala de mar. Eu falo, gente, mas não tem mar ali.
pelo menos que eu saiba, não. Eu não consegui achar mar ainda. Agora ele falou que é um lago profundo e que o pessoal chamava de mar, né? E praia, do lago. Então, quando usa esses termos mar, praia, você imagina oceano, você não imagina um lago, um rio, certo? Por conta do conceito. Então, é isso que, às vezes, nas palestras eu escutava os oradores dizendo, né? Gente, a interpretação dos documentos históricos, a interpretação dos documentos religiosos, eles são muito ímpar, é muito pessoal. Porque às vezes aquilo, por exemplo, né, um lago, a pessoa dá o nome de mar, porque no conceito dela é tão grande, é tão fundo que ela deu o conceito de mar, ela deu o conceito errado. E quem vai ler, imagina que é mar, não é isso? Então, na hora de escrever, na hora de interpretar, na hora de repassar as palavras, olha só a importância de ter um mínimo de unicidade de ideia. Porque se você não tiver um conceito, se você não tiver algo que seja pronto e que aquilo sirva para qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer época, as palavras vão se distorcendo e se perdendo. E muito a gente pode ter perdido, sim, diante das escrituras, porque quem escreveu já escreveu do seu jeito, né? Jesus não escreveu absolutamente nada, não tem nenhuma letra colocada na pedra falando, ó, foi Jesus que veio aqui nessa pedra e riscou a pedra. Tudo que a gente tem é porque alguém estava com ele. Os apóstolos, os discípulos, eles passaram de geração em geração, né, transcrevendo isso, repassando através de contação, né, e assim vai. Até chegar nas tábuas de Moisés, na tábua de Moisés, olha eu, tô fazendo confusão, até chegar na parte da Bíblia, até chegar na parte da católica, que segurou esse livro com 7 chaves e deu a sua interpretação para o mundo e conquistou o mundo mediante essa interpretação e mais o apoio do governo, da política, né? Nós sabemos que teve aí cruzadas em nome da religião, do rei, nós sabemos que os templários tentaram o mais que puderam, né, fazer a escolta de cristãos, nós sabemos que teve tanto tumulto histórico por conta de escritura, por conta de ensinamentos, e que certamente foram sendo distorcidos de tempos em tempos. Até Patrícia, não é a doutrina espírita, Patrícia, até mesmo os livros do Allan Kardec, que ele codificou, que segundo tudo que é contado nesses livros, é a espiritualidade maior que traz, através dos médiuns, são vários espíritos de vários países falando a mesma coisa, aí vai lá e escreve um livro porque deu por verdade palavras muito semelhantes, ensinamentos muito semelhantes, vindo de diversos lugares, com diversos espíritos, diversos médiuns. Então, foi comprovado ali que como que pode um espírito da comunicação em Portugal, o outro lá na França, sobre o mesmo assunto, e não ser verdade. Mas ainda que seja tudo isso verdade, Patrícia, tenho um péssimo, né, aquela péssima sensação de que ainda falta alguma verdade, né? Aí, se fosse eu que estivesse fazendo pergunta, como Allan Kardec fez aos espíritos, eu tenho certeza que eles não iam ter paciência de responder a segunda questão para mim. Porque na primeira eu já ia ficar, mas por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Né? E aí a gente vê que o Allan Kardec ele faz a pergunta, eles respondem mediante aquilo que a gente consegue entender. Aí daqui a pouco o Allan Kardec tenta fazer uma pergunta um pouquinho mais minuciosa referente à pergunta anterior, eles falam assim, vocês não têm conhecimento suficiente ainda para entender. Se vocês não conseguem entender nem vocês, como é que vocês querem entender o mundo? É umas respostas assim que dói na alma, né? Porque o espírito já mostra bem a que veio, né? Não tô aqui para perder tempo. Eu tô aqui para te falar aquilo que você pode ouvir. Assim como Jesus na época dele só podia dizer aquilo que o povo estava mais ou menos maduro para receber também. Até hoje, 2025, a gente não está totalmente maduro para entender o amor de Cristo, né? Como eu falei aqui outro dia, eu fiz uma lista de mais de 50 palavras de coisas que a gente precisava desenvolver para ter a nossa moral desenvolvida. E eu não consegui desenvolver nenhuma, de mais de 50 palavras. Falei, caramba, eu sou um lixo, né? Mas não, eu sei que não é isso. Eu sei que é a imaturidade, né? Essa imaturidade que a gente tem
ela vai custar muito ainda para que a gente possa ter ela no lugar, para que a gente possa compreender as coisas que acontecem em nossa volta, né? Então eu acho interessante que o Luiz Sérgio ele traz para a gente assim, apesar de ser um jovem espírito, ele traz algumas situações, algumas paisagens, algumas circunstâncias históricas, religiosas ali da moral do Cristo, como se ele estivesse embarcando naquela situação e ele leva a gente para embarcar também, né? E querendo ou não, traz alguns detalhes que fogem nas outras escrituras. Como eu falei agora, parece uma bobagem, mas eu tô super feliz que não era mar, gente, era um lago, né? Um rio. Até aí tudo bem. Mas mudaram a nomenclatura. E não é assim. Nós temos que ter um conceito que vale para todos os lugares, todas as épocas e todas as pessoas. Porque senão se perde, né? Aquilo que nós temos por uma verdade, vamos dizer assim. É interessante. Ontem teve uma moça de uma página do Face que ela participou, ela colocou lá, né? O Luiz Sérgio, ele é os textos deles são muito bons, não sei o que e tal, que ela gosta muito, que ele... Ela fez uma série de elogios sobre o livro, né? E eu não conhecia o livro desse espírito. Até vou ver se ele tem outros, né? Que certamente deve ter. E vou comprar, porque são detalhes, como eu falei para vocês, que ele vai abraçando durante as passagens que ele vai contando e que você acaba processando e amadurecendo alguma coisa que talvez já estava ali em você. Só precisava daquilo ali para dar uma despertada. É bacana. É um livro que não dá para a gente ler uma vez só. Vocês perceberam isso, né? É um livro que a gente precisa voltar a ler novamente. Não digo só pelas passagens que ele conta dos espíritos que estão desencarnando, como eles estão desencarnando, mas eu digo também por essas passagenzinhas que ele fala do plano espiritual, né? Dos teatros, do contexto histórico, religioso, da época de Jesus. Eu tô achando muito interessante. Espero que vocês também.